na nossa época tem alguém aqui que está sendo alcançado por esta palavra, que tem uma cicatriz, que a marcou por pegar o bombril escondido da mãe e do pai, e acendeu o bombril. Missionária Tatiana está rindo, já fez muito, né, missionária? E pegar ali o bombril e sair, ó, gritando. E quando via a mãe de longe, mãe, Você está entendendo? E muito se queimava com isso. Muitas das vezes a mãe só descobria que tinha pegado o bombril para queimar, porque chegava e dizia, ó, mãe, ó, me queimei. Aleluia. Sem falar naquelas cicatrizes que ficaram marcadas por conta de brincar de queimar plástico na fogueira. Pegava o pau assim, né? Pedaço de madeira e enrolava as sacolas de supermercado, ia lá e ficava queimando e pingando. E mas eu já vi um menino mau na época, Tinha um menino mau na época que, quando a gente estava em volta deles assim, eles queimando plástico assim, eles jogavam assim, pingava na gente. E ficava cicatriz. Aqueles outros meninos que sonhavam em ser, como se diz, artista, a pessoa que faz filme, ator de filme de Hollywood, via aqueles filmes antigos, da antiguidade, e quando a fogueira estava ali, ele dizia, eu vou pular do outro lado, viu? Fica olhando que eu vou pular lá do outro lado, vai. Quando pensa que não, o menino ia correndo, passava assim, aí caía antes de chegar do outro lado, aí queimava as costas tudinho, ficava cicatriz. Aquelas quedas de bicicleta que você descia assim, ó, arrastando assim, rasgando essa parte da barriga assim, e o couro ficando para fora. Aquelas partidas de futebol, os meninos correndo para um lado, para o outro, descalço, e quando ia chutar a bola, chutava aquela pedra cravada no solo e arrancava a tampa do dedão. Você está entendendo? E chegava em casa e diz, mãe, olha que bagaceira. Mãe, tem problema não, vai cicatrizar. E jogava aquele pozinho de café por cima. Sem falar quando a mãe e o pai não vinham com aquele vidrinho vermelho, com aquela pazinha que ele tirava de dentro assim e dizia, agora a mãe vai passar metiolate. O menino orava e dizia, não mãe, pode café, porque aquilo ali queimava, que era uma beleza. Cicatrizes que foram deixadas. Até mesmo aquelas meninas que juntava de 3, de 5, 6 meninas e olhava lá o terreno vazio da vizinha que tinha aqueles pés de manga, e elas, vamos de noite, lá de tardezinha, vamos, e quando ia passar na cerca de arame farpado, rasgava assim na lateral da perna assim, o sangue descia, e ela dizia, mas tem problema não, vai cicatrizar. Mas quando cresceu ficou aquela marca assim, aquela cicatriz. Cicatrizes expostas. Aqueles meninos que brincavam nos carrinhos de rolemã, que descia aquela ladeira desviando de um carro do outro e dizia, vai morrer. Chegava lá embaixo e rebentava tudinho, voltava sangrando, e tu pensava que eles iam para casa, eles montavam no carrinho e descia de novo. Você está entendendo? Um menino nata. Você está entendendo? Menino raiz. Então ficaram cicatrizes. Cada um de nós aqui tem uma cicatriz. Você vai olhar para ela e vai dizer, que causa foi essa dessa cicatriz? Eu tenho certeza que a maioria a gente lembra. Você está entendendo? Aí eu lembrei-me que eu tenho uma cicatriz aqui, ó. Essa lateral aqui não nasce cabelo. Não sei se dá para ver daí, mas aqui, ó, não nasce cabelo não. Aí eu perguntei para minha mãe, o que foi essa cicatriz aqui? Porque eu já nasci desse jeito. Aí minha mãe disse, vou lhe contar o testemunho. Sabe o que aconteceu, meu filho? Quando eu estava grávida de você de 9 meses, eu estava numa vontade de chupar uma manga, e tinha uns pés de manga lá onde a gente morava, e eu falei, Dedé, porque ela chamava meu pai de Dedé, vou ali chupar uma manga ali, aí, Dedé arranca lá, e Dedé não quis subir no pé, ela disse, eu vou catar do chão ali e vou chupar. E ela foi lá e catou uma manga no chão, e estava lá chupando, e de repente desceu uma manga lá de cima e caiu aonde? Na barriga. Na hora, não pensa, foi uma pancada forte, que ela pensou que eu tinha morrido, aí entrou no carro e correram, levaram para o hospital, e corre, e morre, e não morre, chegou lá, fizeram os exames, o doutor bateu o raio-x, disse, a criança está bem,
Mas pode ser que vai nascer, pode ser que aconteça uns traumas aí, viu? Porque provavelmente pegou na localização da cabeça. E não é que eu nasci meio diferente mesmo? Aí sequela, você está entendendo? Eu concluo isso que eu não sou bem certo da cabeça não, irmão. Você está entendendo? O camarada que tinha tudo para crescer em outro objetivo e decide ser pastor de ovelha. Essas coisas assim é só Jeová que faz. Eu acho que o diabo olhava e dizia, esse aí vai ser matador, esse vai ser traficante, esse vai ficar presídio. Acho que Jeová disse, não, vou dar logo uma lapadinha de uma manga na cabeça dele para ele criar juízo, e quando ele crescer, ele virá um pastor de ovelhas. São cicatrizes. Tem gente aqui que tem várias, eu não vou nem perguntar, porque a irmã vai dizer, eu tenho uma cicatriz aqui no dia que eu fui encontrar com o meu primeiro namorado. Onde eu olho para essa cicatriz eu me lembro. Você está entendendo? São questões que ficam marcadas. Existem dois tipos de representações ou qualidades ou qualificações de cicatrizes. Primeiro, cicatrizes visíveis. Se for na sua mão, mostra aí pelo menos uma cicatriz para o seu irmão, para a sua irmã. Pelo menos uma. Olha aí, pastor Inaldo. Isso aqui foi eu brincando de Van Damme. Deu um murro na parede, olha. Viu? Falei, eu sou valente, que nem um Van Damme. Deu um murro na parede da bagaceira. Está entendendo? Primeira são cicatrizes visíveis. Todo mundo vê. Irmão, e tem gente que não vigia. Se tu tiver com a tua cicatriz exposta, alguém chega e pergunta, isso é o que essa cicatriz aí, hein? Essa cicatriz é o que? Na minha infância, eu até passei por uma, hoje em dia se chama bullying, né? Quem está me ouvindo, diga amém. Hoje em dia é bullying. Antigamente, na infância, era caçoar, né? O que mais? Zombar, chacota. Desse jeito, na infância era assim. Aí o menino chegava e dizia, e esse buraco na tua cabeça? Aí eu fui ficando tão valente para responder, é caminho de rato? Eu disse, não, nasceu assim. Aí quando eu fui chegando para a adolescência, os cabas perguntavam, e esse buraco na cabeça foi o que, rapaz? Eu falei, isso aqui foi um tiro de 12, o cara atirou e eu cabeceei. Você está entendendo? Eu falei, vou matar na mesma proporção. Está querendo me tirar de tempo no linguajar da antiguidade, né? Não tira não. Existem cicatrizes visíveis. Porém, segundo, cicatrizes invisíveis. Não se vê, porque não são expostas. São cicatrizes internas. Cada uma aqui tem uma cicatriz. E cicatrizes, mesmo que sejam internas, elas não desaparecem com o tempo. É preciso saber conviver com elas. Mas enfim, você está disposto ou disposta a enfrentar tudo para atender o seu chamado? Eu vou repetir o tema da mensagem desta noite. As cicatrizes de um chamado. Quem estiver disposto a atender o chamado tem que ter consciência de que você vai acoplar para si o que, irmãos? Cicatrizes. Não tem como você dizer, aqui meu querido, aqui, pois aqui atendeu o chamado e aqui não tem nem a cicatrizinha, irmão. A vida real não é filme de cinema. Não é. Teoria é uma coisa, prática é outra. Aleluia, aleluia. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 16 está nos comprovando isto. O texto que lemos. Paulo diz, na minha primeira defesa, ninguém apareceu. O que ele está dizendo? Ninguém para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Que dia foi esse? O dia do julgamento do apóstolo Paulo, a primeira audiência. Ele estava esperando que pelo menos os seus amigos mais próximos comparecessem ali. Você está entendendo? E na sua expectativa, esperando que alguém viesse comparecer. Porque, irmãos, nos dias da atualidade, e olha que estamos falando a respeito de um homem que estava sendo julgado inocentemente. Porque nos dias da atualidade, seja o filho um matador, um bandido, um ladrão, um assaltante, seja o pior homem que for,
no mundo do crime, no dia do julgamento. Pode ser que alguns parentes não compareçam, os amigos das baladas, do mundão do crime não compareçam, mas a mãe, o pai, a família, alguns vai estar ali. Mas nessa época aqui, ninguém compareceu. O que o apóstolo Paulo sentiu neste momento? Abandono, decepção, frustração. Ele estava diante de uma luta, de um momento difícil, na qual ele precisava de um abraço, de uma mão amiga, da presença daqueles que, de alguma maneira, de alguma forma, o considerava, mas ninguém apareceu. Aí eu e você e nós decidimos atender o nosso chamado, mas não queremos cicatrizes, porque tem gente que diz: eu estou servindo a Deus, mas eu fui traído, me desampararam, viraram as costas para mim, ninguém me visitou, ninguém me deu uma ligação, no momento que eu mais precisei, ninguém apareceu para me ajudar. E tem alguns que saem da igreja, tem outros que abandonam a fé, porque uma coisa é você deixar de vir à igreja, outra coisa é você abandonar a sua fé. Não podemos abandonar a nossa fé, abandonar a Jesus por nada neste mundo, por nada. Te feriram, te machucaram, aí você ficou chateadinho porque ninguém te deu uma ligação no dia que você não compareceu. São coisas, irmãos, que nós temos que estar prontos para enfrentar. Ingratidão, falta de companheirismo. Você está entendendo? Você abraça, em contrapartida, você recebe faca nas costas. Aí tem gente que diz: eu nunca mais ponho o pé na igreja, eu nunca mais participo de tal ministério, eu nunca mais louvo na igreja, eu nunca mais prego a palavra, pois eu vou parar de profetizar, pois eu vou parar de orar. Deus marcou esta noite para nos dizer: é tempo, é hora de atendermos o nosso chamado, mesmo em meio às cicatrizes da vida.